Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Manejo ou Controle de Cianobactérias em Viveiro de Aquicultura, segunda parte, artigo de autoria de Peter Peschbacher, do Departamento de Aquicultura e Pesca da Universidade do Arkansas, em Pine Bluff, Arkansas, Estados Unidos. Artigo publicado na GA em 2003, tá? Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4 trata do controle do off-flavor na produção do catfish americano. Tá? Então vamos ver aqui. Na indústria do catfish, esforços para controlar essas infestações algais têm focado principalmente nessa questão do off-flavor, que é, se nada for feito, é quase que certo que o peixe vai apresentar sabor de terra ou de mofo, tá? Muitas pesquisas já investigaram essa questão, tá? Sugerindo métodos tanto químicos como biológicos para o controle do off-flavor, tá? Vamos falar primeiro sobre métodos químicos. O controle químico atualmente é o mais empregado, tá, para o controle e prevenção de off-flavor na indústria do catfish americano. São realizadas aplicações semanais de doses reduzidas de sulfato de cobre, tá? Sulfato de cobre que vai agir como um herbicida, certo? O sulfato de cobre vai matar, né, as cianobactérias. Na dosagem que é empregado, é considerado seguro para o peixe e para o consumidor, de tal forma que, dessa forma, você vai prevenir a infestação do viveiro e o aparecimento do off-flavor, certo? Em viveiros experimentais de 400 metros quadrados, tá? Houve uma redução nos custos de produção do catfish da ordem de 0,19 centavos de dólar por quilograma, né, de peixe produzido, por se controlar e prevenir o problema de off-flavor. Além disso, por se ter menor mortalidade, né, pelo menor tempo necessário para a manutenção dos peixes em depuração até a despesca. Ou seja, com o controle, né, com a prevenção do off-flavor, por exemplo, utilizando aí a aplicação do sulfato de cobre, né, os criadores lá têm menos problemas com doenças, tá, relacionadas a cianobactérias. Eles conseguem despescar os peixes mais cedo, porque quando eles fazem aquela amostragem para saber como é que está o sabor da carne, o sabor da carne já está ok, né? Ou quando não, um período de depuração curto já resolve o problema, porque a concentração é baixa de osmina e MIB, né? Porque foi feita a prevenção com o sulfato de cobre, de tal forma que foi feita essa análise econômica, de fato tem aí uma importância considerável na redução dos custos de produção quando se trabalha, se combate esse problema do off-flavor, tá? Só que existem alguns efeitos colaterais adversos das aplicações semanais, né? Ou seja, frequentes de sulfato de cobre no viveiro. Durante um período de 10 anos, né, foi o trabalho que foi feito, as concentrações de cobre nos sedimentos de viveiros que não tiveram remoção de sedimentos era da ordem de 36 gramas por metro quadrado. Tá? Isso provavelmente
concentrações muito elevadas de cobre lá nos sedimentos, né? Então, combate eficientemente a cianobactéria, é um herbicida eficiente, não faz mal ao peixe, não faz mal ao consumidor, só que vai tendo um efeito cumulativo no meio, tá? Ele vai ficar concentrado lá no solo, nos sedimentos do viveiro. E em algum momento esse cobre ele pode voltar para a água, né? E causar aí mortandades em massas, porque tudo em excesso, incluindo aí o cobre, né? O cobre em excesso vai ser tóxico, certo? E pode causar mortandades em massas. Então é uma solução prática do sulfato de cobre, né? Só que você vai ter que lidar aí com esse problema do acúmulo de cobre nos sedimentos. Provavelmente uma das razões, né, para fazer aquela drenagem total é a remoção de sedimentos e a redução da concentração de cobre no fundo do viveiro, certo? Redução da concentração de cobre. Esse é um dos tratamentos químicos. O outro aparece ali no slide, olha, taninos, tá? Taninos são compostos químicos presentes em matéria vegetal, nos vegetais, certo? Então, são obtidos extratos vegetais ricos em tanino, e esse tanino também tem uma ação herbicida, né? Então, seria aí um produto mais natural, uma alternativa ao sulfato de cobre, a aplicação dos taninos para controle, né, dessas infestações de cianobactérias, certo? Agora vamos falar sobre os métodos biológicos, né, para controle de cianobactéria. Tem sido sugerido, né, a utilização de macro-organismos filtradores, principalmente diferentes espécies de peixe filtradoras, né, que vão ingerir e consumir a cianobactéria filamentosa, tá? Alguns trabalhos sugerem a utilização de agentes bacterianos e virais, né, ou seja, bactérias que eliminariam a cianobactéria, né? Vírus que eliminariam a cianobactéria, mas não causariam malefícios, né, nenhum prejuízo aqui ao caso ao catfish, certo? É arriscado isso, né? Trabalhar com essa microbiota, mas a gente pode pensar em probióticos, né? Bactérias probióticas nesse sentido. Tudo bem. Mas uma dos controles biológicos mais efetivos é esse uso de espécies filtradoras, como vai ser detalhado, né? Esse tema logo a seguir. O único microorganismo que é sabido, né, que consome cianobactérias, né, poderia ser utilizado em viveiros de produção intensiva, é o protozoário ciliado Nassula, tá? Nassula. Pessoal, esse Nassula é um protozoário unicelular ciliado, tá? Que ele consome cianobactérias filamentosas. Ele tem uma estrutura corporal chamada cesta, tá? A basket, né? Uma cesta. Através dessa cesta, que funciona como se fosse uma boca, ele vai ingerir a cianobactéria filamentosa. Existem alguns vídeos na internet, tá? Que mostram a nássula ingerindo uma cianobactéria filamentosa. É simplesmente impressionante, porque você não imagina que aquela célula consiga ingerir um organismo que tem um comprimento várias vezes maior do que o dele. À medida que o filamento da cianobactéria vai entrando dentro, né, da nássula, ela vai se enrolando assim para caber dentro do organismo, certo?
de tal forma que está demonstrado que ela ingere, tá, a cianobactéria, só que uma coisa é você ter ali ter uma observação, um controle pontual, né, micro, né, pequena escala. Outra é você ter um viveiro de catfish, por exemplo, ou outro peixe, de 1 hectare, e você ter né, infestado por cianobactérias, e você ter um controle biológico efetivo utilizando a nássula. Isso ainda não está demonstrado, certo? Se isso é possível. Em pequena escala, em laboratório, já se comprovou que de fato é um organismo que consome a cianobactéria, tá? Então a gente tem 2 tratamentos químicos para o controle de off-flavor, né? Sulfato de aplicação de sulfato de cobre e de taninos, e alguns tratamentos biológicos, uso de organismos filtradores, principalmente peixes, tá? Agentes bacterianos virais, ele não detalha isso, e a utilização, né, ainda a se demonstrar se é viável desse protozoário nássula, tá? Desse protozoário nássula. Vamos em frente, tá? Vamos falar agora do ponto 4.1. O ponto 4.1 ele trata do seguinte: ele vai tratar do controle de cianobactérias com peixes filtradores, tá? A gente está vendo aí uma tilápia do Nilo, certo? Que pode ser utilizada com esse objetivo, né? Ingerir cianobactérias, consequentemente controlar estas infestações de cianobactérias. Vamos dar uma olhada nesse ponto agora. Controle de cianobactérias com peixes filtradores. O Peter Peschbacher, o autor desse trabalho, ele fez uma pesquisa no qual foram avaliadas a habilidade ou a capacidade de 11 diferentes organismos filtradores para controle de algas de viveiros. Ele utilizou pequenos tanques de 500 litros, que ele chamou de mesocosmos, né? Que ele tinha aí uma simulação dos viveiros maiores. Eram tanques localizados no ambiente externo, chamado outdoor, né? Foi feito lá na universidade dele, na Universidade do Arkansas, tá? Essas espécies filtradoras foram estocadas da ordem de 1 kg por metro cúbico, né? Bem acima da taxa que se julga necessária, né, para que ocorra, né, se verifique o impacto na composição de algas. Então ele tinha lá essas caixas d'água, tá? De 500 litros, né? E ele foi fazendo vários testes com várias espécies filtradoras estocadas aí em 1 kg por metro cúbico, tá? Ele trabalhou com 9 espécies de peixes, com híbridos também, trabalhou com 2 espécies de vieiras, né? Que é um molusco bivalve, tá? Nesses trabalhos, certo? Em relação às espécies de peixe, trabalhou com carpa prateada, um peixinho lá deles é o threadfin shad, tá? Que é um peixe pelágico, comum em rios, riachos, reservatórios, né? Portanto, é um peixinho de água doce, lá do sudeste dos Estados Unidos, tá? Do sudeste é onde fica o Arkansas, certo? Ele foi fazendo esses testes e nós temos aqui, nessa tabela 1, vamos a alguns resultados desses testes. Vamos ver aqui na tabela 1. O que é que nós temos aqui? 4 espécies de peixes filtradores, ou seja, que se alimentam do plâncton, né? Podem se alimentar de cianobactérias filamentosas. Tilápia do Nilo, a tilápia azul, a carpa prateada e o threadfish shad, tá? Aí eles têm assim, ó, segunda coluna, alteração na concentração de clorofila A após
48 horas, tá? Em porcentagem. E a terceira coluna, alteração na concentração de cianobactérias causadoras de off-label também em percentagem. Vejam que eram esses indivíduos, esses peixes não eram alimentados, né? Eles ingeriam apenas o que eles encontravam ali dentro daquele tanque, né? Daquela água infestada, né? Com cianobactérias. Então vejam que de fato tanto a tilápia azul do Nilo como a carpa prateada levaram nesse teste rápido, né, de 48 horas, uma redução na concentração de clorofila A, que indica a presença do fito, principalmente a carpa, né? Houve uma queda aí de mais de 50% na concentração de clorofila. Essa espécie lá, o threadfish shad, curiosamente, houve um aumento enorme na densidade de algas, né? Mas não é só, não se deve considerar apenas a questão quantitativa, tem que se ver também a composição dessas algas, ou seja, a qualidade, que é a informação da terceira coluna. Ó. Aí ele quantificou apenas a redução de cianobactérias, produtoras de off-label, tá? Os resultados excelentes, tá? Em alguns casos, em alguns tanques, houve uma redução de 100% de cianobactérias, tá? Mesmo naqueles tanques com threadfish shad, mostrando o seguinte, que você tem aí uma alteração tanto quantitativa, né, no número, na densidade de algas, mas o que é mais importante, quando você utiliza esses peixes filtradores, vai haver uma alteração na composição fitoplânctônica, tá? Você pode ter até um aumento na densidade de algas, como aconteceu lá no threadfish shad, tá? Só que um aumento de outras famílias, outros grupos que não cianobactérias causadoras de off-label. Então, os resultados foram excelentes, né? Só que aí, duas questões. Primeiro, um teste rápido, né? Somente 48 horas, e depois sistemas bem experimentais no sentido de pequenos, né? Eram apenas caixas d'água, né, de 500 litros. Tem que ver se isso se repete em sistemas maiores, né, mais próximos da realidade comercial, tá? Da realidade comercial. Vamos continuar aqui. Então, os resultados foram bastante promissores, né? Com a utilização da carpa prateada, lá desse peixinho deles, né? Do threadfish shad, e das tilápias, tanto da azul como da tilápia do Nilo, tanto para o controle em geral da densidade de algas, mas o mais importante é o controle das populações de cianobactérias. Tá? Ele chama a atenção que faz a ressalva que esses resultados dessa tabela foram obtidos em um estudo de curto prazo, em apenas 48 horas, né? Após a introdução dos peixes, né? Se fez a contagem inicial e 48 horas depois a contagem final. Tá? Em testes mais longos, esses resultados positivos eles também foram observados, não tanto quanto em relação à redução na abundância de algas, tá? Mas sim na mudança na composição fitoplânctônica, você ter maiores participações ou percentuais de espécies de algas desejáveis, tá? Ou seja, menos cianobactérias, e você ter florações ou blooms algais mais estáveis, porque o problema da cianobactéria filamentosa é que ela causa essas alterações de biomassa, leva a alterações muito bruscas, né, alterações muito drásticas. Você tem uma grande biomassa de cianobactérias no momento, você pode horas depois ter quase nada,
né, porque houve ali a chamada morte súbita, o die-off, né? O fato delas ficarem todas concentradas muito na superfície, elas são filamentosas, né? Criam aquela espuma verde ali. Isso vai trazer esses problemas dessa grande instabilidade na comunidade algal, tá? Então, essa situação, essas alterações drásticas de população de algas vai causar sérios problemas de qualidade de água, por exemplo, de oxigênio, tá? Foram feitos testes em viveiros experimentais de 400 metros quadrados utilizados na produção do catfish americano, tá? Eles utilizaram lá cercados com a carpa prateada, tá? E utilizaram gaiolas com tilápia, tanto a azul como a tilápia do Nilo, certo? E um ponto importante é o seguinte: além desse controle biológico das cianobactérias, realizado por esses peixes planctófagos, esses peixes filtradores, você ainda tem aí uma segunda safra, né? Por exemplo, eles têm lá a safra, né, a despesca do catfish, e eles vão ter uma segunda despesca aí, seja de tilápia, seja de carpa. Por exemplo, os trabalhos realizados mostraram que é possível produzir mais de 2 toneladas dessas espécies filtradoras de peixe por hectare como uma produção adicional. Se você conseguir vender, né, esse peixe, essa carpa, essa tilápia, claro que o faturamento aumenta, né, a sustentabilidade econômica também, certo? Esse foi o ponto 4.1, controle de cianobactérias com peixes filtradores. Estamos aí com 22 minutos, né? Vamos dar mais uma paradinha, a gente retorna falando aqui do ponto 4.2, controle de cianobactérias com tilápia em gaiolas, tá? Até já.